quiero hacer un punto antes de comenzar. Eu quero fazer um ponto antes de começarmos. Cuando nosotros estábamos hablando sobre los derechos de los hombres, Quando nós estávamos falando dos direitos dos homens los argumentos que se dan, e os argumentos que fazem, todo se trata de la ideología en la que creemos y promovemos. tudo se baseia na ideologia que a gente acredita e que a gente se baseia. Ahora, un ejemplo. Si un pastor evangélico dice, yo no soy miembro de QAnon, pero estos cultos pedófilos en el Congreso, Por exemplo, se pastor evangélico diz, eu não sou membro da QAnon, mas esses cultos pedófilos no Congresso, estos pedófilos como Hillary Clinton y otros miembros claves de Hollywood, esses pedófilos como a Hillary Clinton e outros membros-chave da Hollywood. entonces, ¿qué podemos ver en este ejemplo? O que a gente vê com esse exemplo? El problema es que no importa si eres parte o no parte de ese movimiento QAnon. A questão é que não importa se você faz ou não parte desse movimento da QAnon. Ese pastor evangélico es parte de qué? Porque esse pastor evangélico, ele faz parte do quê? Es parte de su ideología de este movimiento organizado QAnon. Ele faz parte dessa ideologia, desse movimento organizado da QAnon. Por eso había dicho que la ideología, o sea, que todo se trata de que la ideología que creemos y que promovemos. Então, por isso eu mencionei que tudo está baseado na ideologia em que a gente crê e que a gente promove. Que promueve esas ideas ideológicas de esa Trinidad. E que promove essas ideias ideológicas dessa trindade. Josi. Então, isso quer dizer que ele pode não fazer parte desse grupo, mas ele tem a mesma ideologia desse grupo. E mesmo que ele diga que não aceita, esse grupo não concorda, a ideologia é a mesma, então ele está compactuando do mesmo pensamento. Gracias por tu aportación, Josi. Así es, estoy de acuerdo. Está compartiendo la misma ideología, en este caso también estas teorías de conspiración, de este ejemplo que estamos dando del pastor evangélico. Então, ele está compartilhando dessas mesmas ideologias e também dessas mesmas teorias de conspiração que nós estamos falando em relação a esse pastor evangélico. Entonces, mucha de esta ideología de la Trinidad era lo que estábamos impregnados nosotros y que creíamos y promovíamos. Então, bastante dessa ideologia, dessa trindade, era o que estava impregnado em nós. E era muito daquilo que a gente acreditava e que a gente também promovia. Entonces, los activistas de los derechos de los hombres y el movimiento del derecho de los hombres, então, os ativistas dos direitos dos homens e o movimento dos direitos dos homens es un término engañoso. é um termo enganoso, No es un movimiento tan unido. porque não é um movimento tão unido. Por lo tanto, todo lo que tenemos que hacer es solamente apoyar su ideología. Então, tudo que nós temos que fazer é apoiar a sua ideologia. Y eso es lo que ha estado haciendo este movimiento, luchando contra estas ideologías. E é isso que esse movimento está fazendo, lutando contra essas ideologias. Porque el partido político libertario, los activistas de los derechos de los hombres, los ateístas, no están ellos incorporados en cada uno en esos movimientos. Porque os ativistas dos direitos dos homens, o movimento ateísta, o movimento dos direitos dos homens e também o Partido Libertário, eles não estão integrados uns com os outros. Pero están unidos en qué? Mas eles estão unidos em quê? En una misma lucha, en una misma ideología. Eles têm a mesma luta, eles têm a mesma ideologia. Por lo tanto, no se necesita estar afiliado a un movimiento. Então você não necessita estar afiliado a um movimento. Al movimiento de los derechos de los hombres, al ateísmo
o al Partido Libertario. Ao movimento dos direitos dos homens, ao ateísmo ou ao Partido Libertário. Todo se trata de la ideología de la que creemos, promovemos, de esa Trinidad. Tudo se trata da ideologia em que a gente acredita ou da ideologia dessa trindade. Ahora, cuando se trata de la ley dominical, que es la misoginia, el sexismo, la discriminación, el ataque a los derechos de las mujeres y LGBT, Agora, quando se trata da lei dominical e é a misoginia, o sexismo, a discriminação, o ataque dos direitos das mulheres e os LGBT, que se ve a través de la rama del gobierno de los Estados Unidos, que nós vemos através do ramo do governo dos Estados Unidos, pero también lo vemos en todo el mundo. mas que a gente também vê em todo o mundo. Entonces, cuando vemos eso y la escalada hacia eso, E quando nós vemos isso e que essa escala faz isso, y se está diciendo que no es todo el protestantismo, entonces, ¿cuál es la causa de esta misoginia y este desarrollo que nos lleva hacia la ley dominical? e também que nós estamos dizendo que não é todo o protestantismo. Então, a pergunta seria, qual é a causa dessa misoginia e desse desenrolar que nos levava até a lei dominical? Porque sabemos nosotros que no es la unión de iglesia y Estado. Porque nós já sabemos que não é a união de igreja e Estado. ¿Cuál es entonces la causa? Qual é a causa, José? Rose? Seria essa junção do ateísmo, libertarianismo e o direito dos homens? Essa ideologia de cada Sí, um? esta es ideología, pero ¿cuál es la causa de esa misoginia? Mas Porque ¿cuál es? efectivamente en esa trinidad hay sexismo, hay misoginia, es lo que hemos estado mirando a través de estos estudios. Mas a pergunta seria qual é a causa? Porque dentro desses três nós temos o sexismo, temos a misoginia, aquilo que a gente está olhando através desses estudos. Sabemos que es discriminación hacia los ataques de los derechos de la mujer y la comunidad LGBT. Também sabemos que incorporava a discriminação aos direitos das mulheres e LGBT. Y habíamos dicho que el protestantismo no es el todo. E nós tínhamos dito que o protestantismo não é o todo. No estamos mirando en la lei dominical unión de iglesia y Estado. Não estamos olhando na lei dominical igreja e Estado. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la causa de esa misoginia que nos está llevando al desarrollo de la lei dominical? Então, qual seria a causa dessa misoginia que nos está levando para a lei dominical? Te voy a colocarlo aquí. Teria a ver com cultura? Exactamente, es la cultura. Cultura La está. raíz de la cultura es la causa, pero no quiero dejarlo simplemente así, vamos a profundizarlo porque estamos llegando a ese punto. Então, é exatamente isso, seria a cultura. Mas eu não quero deixar isso simplesmente por dizer só cultura. Eu quero que a gente se aprofunde mais nisso para que a gente possa chegar até a raiz dessa causa. Así que voy a borrar Então, eu vou apagar isso y vamos a colocar esto más grande. e vamos colocar esse gráfico da lei dominical maior. Ajá. Ok. Así que tenemos la ley dominical. Então, nós temos a lei dominical. Dijimos que el protestantismo Onde nós dissemos que o protestantismo no es la causa de não todo, não é a causa do todo, y como dijo Josi, e como a Rose mencionou, la causa es la cultura. a causa seria a cultura. Vamos a profundizar sobre ese punto. Vamos nos aprofundar nesse ponto. Ok. Entonces, ¿cuál es el propósito del clamor de la medianoche?
Então, qual é o propósito do clamor da meia-noite? Mientras piensas, voy a dibujar nuestra línea Enquanto vocês pensam, eu vou colocar aqui a nossa linha, para ver lo que ha sido de este movimiento desde 1989. para a gente ver o que tem sido desse movimento desde 1989. Así que tenemos 1989, nuestro tiempo del fin. Gayle está dizendo sexismo. ¿El qué? Sexismo. Sí, el clamor de O medianoche. propósito da mensagem do clamor da meia-noite. Sí, en realidad el clamor de medianoche nos estaba sacando a la luz con respecto al sexismo. Então, a mensagem do clamor da meia-noite traz a luz em relação ao sexismo. Así que vamos a desarrollar más sobre esa pregunta, ¿cuál es el propósito del clamor de la medianoche? ¿Para qué fue diseñado para el pueblo de Dios? Mas vamos desenvolver um pouco mais essa pergunta para a gente ver por que foi designado essa mensagem para o povo de Deus. Porque cuando se introduce el clamor de la medianoche, Porque quando é introduzido o clamor da meia-noite, muchos se sintieron atacados. muitos se sentiram atacados. Yo diría todos atacados. Eu diria que todos se sentiram atacados. Sua cultura foi atacada. Exactamente, su cultura fue atacada. A sua cultura foi atacada. Son buenos estudiantes. Ok, entonces tenemos Gracias. 1989, nuestro tiempo del fin. Então, temos 1989, o nosso tempo do fim. Tenemos nuestro segundo hito, que es 9/11. Temos o nosso segundo marco, que é o 11 de setembro. Después tenemos la ley dominical, Depois temos a lei dominical, que es lo que vamos a tratar. que é o que nós vamos ver. Tenemos nuestro cierre de gracia Temos o fechamento da porta da graça y tenemos nuestra segunda venida. e temos a segunda vinda. La línea y la historia de los 144,000. Que é a história e a linha dos 144.000. Ahora, la lluvia temprana de nuestra segunda dispensación, nosotros sabemos que tenemos 2 hitos, ¿verdad? Dá para ver melhor para o quadro, talvez. Se vocês sentarem aqui na frente. Nosotros sabemos que en nuestra segunda dispensación, que es en la lluvia temprana, Então, nós sabemos que nossa segunda dispensação da chuva temporã, tenemos 2 hitos. nós temos 2 marcos. Sabemos que tenemos el aumento de conocimiento Sabemos que temos o aumento de conhecimento y tenemos la formalización e temos a formalização de ese mensaje que se está desarrollando. dessa mensagem que está se desenvolvendo. Sabemos que nuestra formalización es el feminismo radical, E sabemos que a nossa formalização seria o feminismo radical, que nos guía de la ley dominical hasta el cierre de gracia. que nos leva da lei dominical até o fechamento da porta da graça. Entonces tenemos el aumento de conocimiento que fue en 2019, ¿verdad? Então, temos o nosso aumento de conhecimento, que foi em 2019, Nuestra formalización 2021. a nossa formalização em 2021, Ahora, el clamor de la medianoche, ¿qué tan lejos alumbraba hasta el camino? e o clamor da meia-noite, até quão longe era iluminado esse caminho. Aquí yo puedo poner el clamor de la medianoche. Aqui eu posso colocar o clamor da meia-noite. ¿Qué tan lejos alumbra la luz del clamor de la medianoche? Até onde ilumina essa luz do clamor da meia-noite? Até a segunda vinda. Hasta la segunda venida. Até a segunda Gracias. vinda. Alumbra el camino a lo largo del todo recorrido hasta la segunda venida. Então, ilumina o caminho até a segunda vinda. Ahora, si bien nosotros sabemos que el clamor de la medianoche no sería como un hito principal,
Se bem que nós sabemos que o clamor da meia-noite não seria o marco principal. en la línea de reforma de los 144.000. Na linha de reforma dos 144.000. Pero incluso los 144.000 caminan mediante esta luz a lo largo de todo su viaje en la línea de los 144.000. Mas os 144.000, eles caminham ao longo dessa luz na linha dos 144.000. Ahora, recuerden que nosotros, voy a dibujarlo para que quede ilustrado. Eu vou desenhar aqui para que isso fique ilustrado. Que melhor ilustrado. Voy a borrar este para no bajar tanto. A Daniela disse que se vê. Sí se ve, abajo. ok. Sí. Entonces vamos a dibujar la línea fractal de los 144 de los sacerdotes. ¿Quieres que borre essa parte? Ah, yo creo que sí. Gracias. Entonces tenemos la línea fractal de los sacerdotes, Então, nós temos a linha fractal dos sacerdotes, tiempo del fin, 1989, temos o tempo do fim em 1989, 2001, temos 2001, 2014, siendo nuestra ley dominical, temos 2014, sendo a nossa lei dominical, del primer grupo, do primeiro grupo, 2019, siendo nuestro cierre de gracia, temos 2019, sendo o nosso fechamento da porta da graça, y 2021, nuestra segunda venida. e 2021 a nossa segunda vinda. Ahora, nosotros sabemos que nosotros no entendíamos el reino de Dios hasta que nos metemos a esta historia, 2014, 2016 y 2018. Então, nós sabemos que nós não entendíamos essa história de 2014 até que começamos a olhar mais para ela e também para a história de 2016 e 2018. Cosa que nosotros perdemos cuando estamos en la línea de los 144.000. Isso que nós perdemos quando nós estávamos olhando para a linha dos 144.000. Así que voy a tomar esta historia especialmente a partir del clamor de la medianoche y vamos a extenderlo hacia este lado. Então, eu vou pegar nessa história particularmente a partir do clamor da meia-noite e vamos estendê-lo mais para cá. Renilde? Desculpe, você pode, por favor, repetir o que você disse que nós perdemos quando estávamos olhando Sí. para... Nosotros, en la línea del sacerdote, Então, na linha dos sacerdotes, nosotros no entendemos el reino de Dios aquí, nós não entendíamos o reino de Deus aqui. hasta que nosotros empezamos a adentrarnos a esta historia, Até que nós começamos a entrar nessa história, que es 2014, 2016 y 2018. que é 2014, 2016 e 2018. Es cuando nosotros vamos a empezar a comprender el reino de Dios Que foi quando nós começamos a entender mais sobre o reino de Deus y el carácter de Dios, e o caráter de Deus. cosa que nosotros perdemos cuando estamos en la línea de los 144.000. Que foi algo que nós perdemos quando nós estávamos na linha dos 144.000. ¿Por qué digo eso? Porque estos hitos no son hitos principales, se pierden. Entonces tenemos como que hacer zoom para poder entender esta historia. E eu digo isso porque esses marcos não são os marcos principais. Então nós temos que dar um zoom para a gente poder entender mais sobre essa história. Ahora lo que vamos a hacer, nos vamos a enfocar desde el clamor de la medianoche y vamos a hacer zoom y lo vamos a expandir más. Então, o que nós temos que fazer é focar mais no clamor da meia-noite, fazer um zoom para que a gente possa entender mais isso. Así que vamos a tomar esta historia a partir de aquí Então, nós vamos pegar dessa história em diante y lo voy a colocar de este lado. e eu vou colocá-la aqui desse lado. ¿Quedó claro, Renilde? ¿Está bien? Gracias. Ok. Entonces, tenemos el clamor de la medianoche, 2018. Então, temos o clamor da meia-noite, 2018. Tenemos 2019, Temos 2019,
que sabemos que es el 9 de noviembre. que sabemos que é o 9 de novembro. Después tenemos 2020. Depois temos 2020. ¿Qué tema teníamos? E qual era o assunto? Mayo 2020. Maio de 2020. ¿Qué tema teníamos? Mayo 2020. Maio de 2020. Toro Apis. Gracias. Temos Gay. o Touro Apis. Obrigada, Gail. Así que nuestro tema de mayo 2020 fue el tema del Toro Apis. Então, maio de 2020, nós temos o assunto do Touro Apis. Ahora sí, tenemos agosto 2021. Depois, agosto de 2021. ¿Qué tema se abrió para nosotros? Qual foi o tema aberto para nós? Sí fue también en 2021, pero ese en otro mes. Pero hay otro tema que se desarrolla después del Toro Apis. E o feminismo também foi em 2021, mas logo depois do Touro Apis, em agosto, há um outro tema sendo mais aberto. Fue el... Gate? Foi Gamergate? No. O sea, ese fue, recuerden que en 2014 se empiezan a abrir todos los eventos de la ley dominical para poder entender la ley dominical de la grande. Lembre-se que 2014 foi o marco que começamos a entender a lei, os eventos da lei dominical para que a gente pudesse olhar para a lei dominical na linha maior. Y Gamergate está entre esas que acabas de mencionar. E o Esos Gamergate eventos, está dentro desses eventos que você acaba de mencionar. que es importante, que es lo que hemos estado estudiando. Pero hay un tema que se abre después del Toro Apis. Isso é importante porque nós estamos estudando sobre isso, mas logo depois do Touro Apis há um outro tema para o qual a gente olhou. Recuerden que aquí estamos entendiendo el paganismo. Lembre-se de que nós estamos entendendo o paganismo aqui. Así es, el matrimonio gay. O casamento gay. Gracias, Daniel. Obrigada, Daniel. El matrimonio igualitario. Ou o casamento igualitário. Ahora tenemos octubre Agora nós temos outubro 2021 del mismo año de 2021, do mesmo ano. y es lo que dijo Josi, se abre el tema del feminismo radical. E aí se abre o tema do feminismo radical. ¿Estamos todos de acuerdo? Todos de acordo? Ok. Entonces, nosotros entendimos el Toro Apis, el matrimonio gay, el feminismo radical. Então, nós entendemos o Touro Apis, o feminismo radical. Entonces, al introducirse estos temas y su desarrollo, E ao introduzir esses temas e o seu desenvolvimento, se requería que las vírgenes se despertaran. era requerido que as virgens despertassem. Ahora, cuando se preguntaba, ¿para qué estaba diseñado el clamor de la medianoche? Mas o que nós perguntamos é para que estava designado o clamor da meia-noite? ¿Cuál era su propósito? Era para que las vírgenes despertaran, porque la ley dominical está frente de ti. E o propósito era para que as virgens despertassem, porque a lei dominical está diante de nós. Y sabemos que viene con una prueba. E nós sabemos que isso vem como uma prova. Una prueba para las vírgenes. Uma prova para as virgens. Entonces nosotros sabemos que el clamor de la medianoche se dio en Arkansas. E nós sabemos que o clamor da meia-noite aconteceu no Arkansas. Ahora, nosotros sabemos que en esta historia vamos a ver que se encuentra el mensaje, no el mensaje, el mensajero del primer ángel. Mas nós vamos ver que nessa história nós temos o mensageiro, o primeiro anjo, Que es Jeff, el anciano Jeff. que é o ancião Jeff. Pero vamos a ver que él no entiende la naturaleza del reino. Mas nós vamos ver também que ele não entende a natureza do reino. Y al no entender la naturaleza del reino, por consecuencia no le va a gustar lo que está trayendo el clamor de la medianoche.
por ele não entender essa natureza do reino, consequência, ele também não vai gostar daquilo que traz a mensagem do clamor da meia-noite. Ahora, hay algunas cosas que sí le gusta el anciano Jeff del clamor de la medianoche, pero hay algo específico que no le gustó y que se sintió atacado. Existem sim coisas que o ancião Jeff gostava dessa mensagem do clamor da meia-noite, mas tem outras específicas que ele não gostou e por causa disso ele se sentiu atacado. Ahora, el clamor de medianoche, como dijimos, se da en Arkansas en 2018. Então, como nós mencionamos, o clamor da meia-noite se deu em 2018 no Arkansas. Ahora, un punto a resaltar es que el anciano Jeff le faltó o no fue su trabajo en discutir un aspecto importante que era nuestra humanidad. Um ponto a ressaltar é que o ancião Jeff falhou quando ¿Falló o le faltó? faltou no seu trabalho de discutir um aspecto importante na nossa humanidade. Entonces lo que hizo prácticamente él fue dirigir al pueblo de Dios a la obra que se le encomendó. Então, o que ele fez, basicamente, foi dirigir o povo de Deus até a obra que foi, não encomendada, que foi dada. Que a partir del tiempo del fin, 1989. Desde o tempo do fim, 1989. Ahora nos mostró lo que era nuestro trabajo, E ele nos mostrou qual era o nosso trabalho. lo que tomamos y lo que íbamos a entender. O que a gente tomava e aquilo que nós precisávamos também entender. Pero faltaba un componente de la profecía que era importante, Mas faltava um componente importante da profecia, que era lo físico, los 6, la humanidad. que era o físico, que é os 6 mandamentos, que era em relação à humanidade. Entonces teníamos el mensaje que era así de grande Então, nós tínhamos uma mensagem que era assim grande, y no se puede tener una experiencia fuera de este círculo, de este mensaje. e você não pode ter uma experiência fora desse círculo, fora dessa mensagem. Él solo tenía este trabajo en este punto rojo, por ejemplo. E ele, por exemplo, só tinha um trabalho nesse ponto vermelho, por exemplo. Entonces, lo que significa que el mensajero dice que la experiencia es solo aquí, punto y final. Então, seria como o mensageiro dizendo que a experiência é só nesse ponto vermelho e ponto final. No se puede tener una experiencia fuera de este marco. E que não poderíamos ter uma experiência fora desse marco. ¿Sí? Ese era el trabajo del anciano Jeff, Esse era o trabalho do ancião Jeff, nuestro primer mensajero. nosso primeiro mensageiro. Ahora recordemos que cada mensajero tiene un papel diferente. Agora, vamos lembrar que cada mensageiro tem um papel diferente. Entonces el anciano Jeff recibe un mensaje de Dios que decía lo siguiente: Então, o ancião Jeff recebe uma mensagem de Deus que diz o seguinte: entrena a estos rebeldes, treinem esses rebeldes, entrena a mis mensajeros, a mis embajadores, a mis sirvientes. treine esses embaixadores, os meus mensageiros, os meus servos, Observadores, estudiantes de la profecía. esses observadores, esses estudantes de profecia. Podemos usar cualquier término que queramos nosotros. E nós poderíamos usar qualquer termo que a gente goste. Ahora, el anciano Jeff no tiene previsión del futuro. Porque o ancião Jeff não tinha previsão do futuro. Él hizo su trabajo y su trabajo llegó hasta qué año. Ele fez o seu trabalho e o seu trabalho chegou até que ano? 2019. Sabemos que está él aquí luchando, pero ¿hasta dónde él terminaba su trabajo? Onde terminava o trabalho do ancião Jeff, Daniel? 2014. 2014. Hasta ahí terminaba su trabajo del anciano Jeff. Aí terminava o trabalho do ancião Jeff. Voy a leer Mateo 13:14, Eu vou ler Mateus 13:14, que dice de la siguiente manera: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oirás y no entenderéis, y viendo veréis y no percebiréis. Mateus 13:14. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías,
Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Entonces, la profecía de Isaías era toda esta historia. Então a profecia de Isaías era toda essa história. Nosotros no podíamos entender el reino de Dios ni el carácter de Dios. Nós não conseguíamos ou não podíamos entender o reino de Deus ou o caráter de Deus. Ahora, el trabajo de Jeff llegaba a su fin hasta este año, 2014. E o trabalho do ancião Jeff tinha o seu fim no ano de 2014, até esse marco. Y él nos estaba enseñando lo espiritual. E ele nos estava ensinando o espiritual. Ahora, hay dos partes en un ser humano. Mas agora nós temos que nos dar conta que existem duas partes no ser humano. ¿Cuáles son esas dos partes? Quais são essas duas partes? Yo ya mencioné una. Eu já mencionei uma. El anciano Jeff nos estaba enseñando lo espiritual. O ancião Jeff nos estava ensinando o espiritual. Tenemos otro mensajero, otro profeta, que es la anciana Tess. Mas nós temos uma outra profetisa que é a anciã Tess. ¿Y ella qué nos estaba enseñando? Que es parte de nuestra naturaleza. E ela nos ensinava o que faz parte da nossa natureza? Lo humano, lo físico. O humano, o físico. Así que el anciano Jeff estaría enseñando lo espiritual porque somos seres espirituales ángeles. E o ancião Jeff estava ensinando o espiritual porque nós somos seres celestiais, como anjos. Recuerden que estamos usando la parábola de Mateo 13, que el pueblo de Dios tiene dos experiencias. Lembre-se de Mateus 12? Mateo 13. 13. Mateus 13, onde o povo de Deus tem duas experiências. En esa parábola, Nessa parábola. que son los siervos São os servos y o quê? las plantas. Las plantas. Que después, está bien. Gracias. Entonces, ahora estamos aprendiendo de nuestra humanidad. Então agora nós estamos aprendendo da nossa humanidade. Ahora, si queremos aprender sobre la humanidad, debemos ir y mirar a la tierra. Então, se nós queremos aprender da nossa humanidade, nós temos que ir e olhar para a Terra. Si queremos entender lo físico, tenemos que ir a lo físico. E se nós queremos entender o físico, então a gente precisa ir para o físico. Entonces, la que ha hecho ese trabajo de instruirnos, de enseñar nuestra humanidad, es la anciana Tess. Então, quem fez esse trabalho de nos instruir e nos mostrar a nossa humanidade foi a anciã Tess. Entonces, a partir de 2016, técnicamente significaba 2014, Então, tecnicamente, a partir de 2016, significava a partir de 2014. empieza a haber ese cambio E começa a haver essa mudança. y ahora el mensaje se va a expandir. E agora a mensagem ela vai se expandir. Y ahora nos vemos obligados a no solo ser observadores, E agora nos vemos obrigados não só a ser observadores, que ya de por sí era bastante difícil, que por si só já era bastante difícil, sino que ahora tienes que ser una planta mas agora você precisa ser uma planta. y alguien que está relacionado con la historia. E, O sea, la planta está relacionada con la historia. e a planta ela está relacionada com a história, Alguien que forma parte de la historia, que é alguém que faz parte da história, que vive en la historia de la historia. que vive na história da história. Por lo que ahora somos observadores y también partícipes de la verdad. Então nós agora somos a história, mas também participantes dessa verdade. Estamos experimentando el mensaje Nós estamos experimentando a mensagem, y estamos creando profecía. mas também estamos criando profecia. Esa es la experiencia de la planta. Essa é a experiência da planta. Ahora, si somos partícipes, nosotros nos vemos obligados a mirar, ver y entender. Mas agora, se nós somos participantes, nós somos obrigados a olhar, entender e participar. También nos vemos obligados a considerar los daños colaterales de la gran controversia. E também nós somos obrigados a entender os danos colaterais da grande controvérsia. Así que tenemos
quiero dejar claro que tenemos el máximo respeto al trabajo que hizo el anciano Jeff, el primer mensajero. Então, eu quero deixar bem claro que nós temos o máximo respeito pelo trabalho que executou o nosso primeiro mensageiro, o ancião Jeff. Y creemos que él sufrió más de lo que podríamos pensar. E nós também cremos que ele sofreu muito mais do que nós podemos imaginar. Sufrió cuando creció y se desarrolló este mensaje. E ele sofreu quando essa mensagem cresceu e ela foi se desenvolvendo. Pero ahora donde nos queremos enfocar Mas agora onde nós nos queremos focar es su respuesta cuando escuchó el mensaje del clamor de la medianoche. é na resposta dele quando ele ouviu essa mensagem do clamor da meia-noite. Porque el clamor de la medianoche le decía, despierta, que viene la ley dominical enfrente de ti. Porque essa mensagem do clamor da meia-noite dizia, desperta, porque a lei dominical já vem adiante de você. Entonces recordemos, como lo que había dicho anteriormente, el anciano Jeff, algunas cosas les gustó del clamor de la medianoche. Então vamos relembrar quais foram algumas das coisas que o ancião Jeff gostou em relação à mensagem do clamor da meia-noite. ¿Qué es lo que ustedes proponen? O que vocês propõem? O que foi que ele gostou? É, o microfone. Os homens na segurança, Com a mensagem do clamor da meia-noite. ele gostou ou não? Quando a Anciatés trouxe essa mensagem do clamor da meia-noite, quais foram as partes dessa mensagem que ele gostou? Él le gustó Rafia, Panion, Ele gostou de Ráfia, gostou do Marco de Pânion. sobre todo más Panion, le dedicó un poco de tiempo. Ele dedicou um pouco mais de tempo ao Marco de Pânion. El concepto general de la guerra de la información en El go- relación solo con el rey del norte y el rei del sur. Ele gostou desse conceito geral da guerra de informação em relação ao rei do norte, ao rei do sul. Le gustó también el 9 de noviembre, Ele também gostou do 9 de novembro. la Segunda Guerra Mundial también le gustó, Também gostou de ver em relação à Segunda Guerra Mundial, Pirro. Pirro. Le encantaba todo eso, excepto una cosa no le gustaba. Ele gostava de tudo isso, exceto uma coisa que ele não gostava, ¿Qué es lo que se introduce en el clamor de la medianoche? que foi introduzido com o clamor da meia-noite. Quando se tratou da cultura, a gente começou a ver que a gente teria que passar para a esquerda. Sí, esa parte es la respuesta de que él se sintió atacado, pero hay algo que se empieza a introducir y luego, al introducirse eso que quiero que menciones, Então, essa foi a parte que ele se sentiu afetado quando ele começou a ouvir essa mensagem. Só que existe um ponto de partida disso. Então, qual Que é lo foi que- esse ponto de partida? ¿qué es lo que se introduce en el clamor de la medianoche? O que foi introduzido com Ya o lo, clamor da meia-noite? ya lo hemos hablado en las anteriores clases. Já- Das calças, a introdução da mulher. o uso dos pantalones. No, eso fue ya, recuerden, estamos en el 2018, las dos corrientes de información. Gracias, Daniel. As duas correntes de informação. ¿Sí? Lo otro fue cuando se desarrolla más el mensaje, eso sí viene también esa parte, pero no en la parte del clamor de la medianoche en 2018. Lo que se introduce son las dos corrientes de información. Os pontos que vocês mencionaram são corretos, só que isso é mais para frente, porque o ponto de partida foi essas correntes de informação, quando isso foi introduzido. Solo la parte donde dijo Renil de la cultura, sí, eso fue como la parte que él se sintió atacado, pero eso no nos hizo mover la cultura a la izquierda. Então, só ressaltando o que a Renilde mencionou, a cultura também foi um ponto, sim, onde ele se sentiu atacado, só que esse não foi o ponto que nos fez mover para a esquerda. Ok.
Entonces, él encantaba todo eso, lo que habíamos mencionado anteriormente, Então, ele gostava de tudo isso que nós já mencionamos, excepto las dos corrientes de información, exceto essas duas correntes de informação. excepto lo que decía Fox News y la política de derecha de los Estados Unidos. Exceto o que a Fox News mencionava e o que dizia também a política dos Estados Unidos. Prácticamente él decía, me encanta este mensaje, Porque praticamente ele dizia, eu gosto dessa mensagem. y se dirigía a la anciana Tess, ¿por qué tuviste que ir y arruinarlo enseñando las dos corrientes de información? Então, ele dizia, eu gosto dessa mensagem, mas por que você teve que vir e arruinar ensinando sobre essas duas correntes de informação? Atacando la política americana de derecha. E atacando essa política americana de direita. Entonces él se sintió atacado porque está incorporado el ataque en la política de la derecha. Então, ele se sentiu atacado porque estava incorporado na política de direita. Entonces la anciana Tess enseña las dos corrientes de información. Então, a anciã Tess, ela começa a ensinar sobre as duas correntes de informação. Y el problema inicial no fue basada sobre el cristianismo, E o problema inicial não foi baseado no cristianismo, no fue basado en el protestantismo, nem foi baseado no protestantismo, ni en el adventismo, ni en la forma en cómo nosotros comenzamos a leer la Biblia y los escritos de Ellen G. White. nem no adventismo, nem na forma como nós começamos a ler a Bíblia ou os escritos de Ellen A White. él no le importaba nada de eso en 2018. E ele não se importava com nada disso em 2018. Ahora sí, lo que él se sintió atacado cuando se introducen las dos corrientes de información fue su cultura. Mas aí, agora sim, onde ele se sentiu mais atacado quando foram introduzidas as duas correntes de informação é em relação à sua cultura. Y ahí por eso colocamos, la cultura fue la causa. E por isso nós colocamos que a cultura foi a causa, Es lo que se está introduciendo en la ley dominical. que é o que está sendo introduzido na lei dominical. Pero vamos a abordar un poco más para entender bien por qué sintió atacado su cultura. Mas vamos abordar mais isso para a gente ver como ele se sentiu atacado na sua cultura. Entonces volvemos a nuestra pregunta inicial. Então, voltando à nossa pergunta inicial. ¿Cuál es la causa de esta misoginia, del sexismo, de la discriminación, del ataque de los derechos de las mujeres y la comunidad LGBT y este desarrollo hacia la ley dominical? Então, a pergunta é, qual é a causa dessa misoginia, do sexismo, da discriminação, do ataque aos direitos das mulheres e dos LGBT, quando se desenrolou essa mensagem até a lei dominical? La respuesta es la cultura. A resposta seria a cultura. Esa es la causa. Essa é a causa. Ahora, sabemos entonces que la causa no fue el protestantismo, no es la religión, Então, nós já sabemos que a causa não é o protestantismo, não é a religião, no es por la biología, também não é pela biologia, sino por un límite impuesto por la sociedad y la cultura. mas limite imposto pela sociedade e a cultura. Gina Rippon lo identifica falsamente como biología, E a Gina Rippon identifica isso falsamente como a biologia, un límite biológico. limite biológico. Ella lo identifica que es la cultura. E identifica que é o limite da cultura. Entonces vamos a introducirnos al concepto y el significado de la guerra cultural. Então, vamos nos introduzir agora com o conceito e o significado de guerra cultural. Porque la gran controversia se trata de una guerra cultural. Porque a grande controvérsia, ela trata de uma guerra cultural. Entonces vamos a colocarlo, guerra cultural. Então, vamos colocar aqui guerra cultural. Y vamos a ver cuándo se populariza esa frase. E vamos ver quando essa frase se torna mais popular. Ahora, la guerra cultural se divide en secciones. Agora, essa guerra cultural, ela é dividida por secções. Tiene sus orígenes en los años 20
y los años 80 del siglo pasado. E tem as suas origens nos anos 20 e 80 do século passado. Así que ya se usaba esa frase, guerra cultural, E essa frase já era utilizada de guerra cultural, pero no era muy común usarla, mas não era muito comum usar essa frase. no era popular. Não era popular. Josi. Repetir o início da guerra cultural, os anos. 20 e 80. Obrigada. Ok. Entonces, ¿cuándo se empezó a popularizar esta frase? Então, quando é que essa frase se tornou popular? ¿Cuándo es que se introdujo el concepto de la guerra cultural? Quando é que foi introduzido esse conceito de guerra cultural? ¿Cuándo es que la popularización en Estados Unidos comienzan a entender que ellos están en medio de una guerra cultural? Quando é que a população nos Estados Unidos começa a entender que eles estão no meio de uma guerra cultural? Seria guerra civil? No. Me estoy refiriendo, sí, hay una guerra cultural ahí también. Recuerden que para que inicie una guerra civil tiene que iniciar con una guerra cultural. ¿Estás bien ahí, Josi? Então, estaria de certa forma certo, porque para iniciar uma guerra civil é preciso iniciar-se por uma guerra cultural. Pero yo quiero enfatizarme cuándo es que se populariza esta frase guerra cultural en nuestro tiempo. Mas eu quero focar quando essa frase se torna popular no nosso tempo. Com os Estados Unidos? Sí, en Estados Unidos. Sim, nos Estados Unidos. Seria quando o povo está se mudando para os Estados Unidos, fugindo? Não, no nosso tempo. Ah, tá. Ok. Podríamos decir 2016, Nós poderíamos dizer 2016, pero en realidad no fue en ese tiempo. mas na realidade não foi nesse tempo. En 2016 solo estábamos viendo los frutos de la guerra cultural, Porque em 2016 nós apenas estávamos vendo os frutos da guerra cultural. pero no es donde se empieza a entender realmente como un problema. Mas não é onde a gente começa a entender isso, na verdade, como um problema. No. 2001? Fue en 1991. Foi em 1991, Ya estamos adentro de dentro de nuestra línea. porque nós já estávamos dentro da nossa linha. Y recuerden que lo voy a poner más para acá, de Eu este vou lado, colocar mais para esse porque lado, fue nuestro aumento de conocimiento porque internamente foi o nosso aumento de conhecimento internamente, en nuestra primera dispensación. na nossa primeira dispensação. Así que en 1900, y es interesante porque tenemos ese aumento de conocimiento, E é interessante porque isso aconteceu quando nós tivemos esse aumento de conhecimento. y en 1991 es cuando la gente comienza a entender que están en medio de una guerra cultural. E 1991 é quando as pessoas começam a entender que elas estão no meio de uma guerra En cultural los Estados Unidos. nos Estados Unidos. Así que vamos a colocar guerra cultural aquí. Então vamos colocar aqui guerra cultural. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Sí. Ok. Ahora, voy a mencionar a una persona, Então eu vou mencionar uma pessoa, James Davidson Hunter. No sé si lo mencionó bien, pero aquí tenemos la que me ayuda. Mi traductora me salva. Então é mencionado da seguinte forma: James Davison Hunter. Gracias. Ahora, ¿por qué menciono a esta persona? Então por que eu estou mencionando essa pessoa? Él es un sociólogo de la Universidad de Virginia. O James Hunter, ele é um sociólogo da Universidade em Virgínia. Y él es el que introduce esta nueva frase. E é ele que introduz essa frase. Recuerden que no es solo el original, pero es el que le da la popularización a esa frase. Não é a frase original, mas é ele que torna essa frase popular.
Entonces ya se conocía, pero él la introdujo en su publicación de 1991. Então, essa frase ela já era conhecida, só que ele fez com que essa frase ficasse mais popular quando ele introduz numa publicação de 1991. Yo lo voy a decir en español. Esa publicación se llama Guerras Culturales, la lucha por definir América. Essa publicação seria Guerras Culturais, a luta por definir a América. E no inglês seria Culture Wars, the struggle to define America. En portugués, ¿no? Já vou traduzir. Ah, ok, gracias. Ahora vamos a citarlo. Então, vamos citá-lo. Hunter describió lo que él veía como un dramático realineamiento y polarización que había transformado la política y la cultura estadounidense. Hunter descreveu o que ele viu como um realinhamento e uma polarização dramática que transformou a política e a cultura americana. Entonces lo que va a hacer Hunter es que lo divide entre los años 1920 y 1980. Então, o que Hunter vai fazer é dividir isso entre os anos 1920 e 1980, Que nosotros ya lo habíamos mencionado. que nós já mencionamos. Y en estos años se usa con poca frecuencia, habíamos dicho. E nesses anos, essa frase ainda é usada com pouca frequência. Y luego lo dividen entre los años 1991 y 2001. E logo, essa frase é dividida do ano 1991 a 2001. Sabemos nosotros que de 1991 a 2001 hay un periodo de 10 años. E sabemos que existe de 91 a 2001 um período de 10 anos. Y es cuando ahí se despega esta frase guerra cultural. E é aí que começa a... ¿Despegar? no, em português seria... a pegar essa frase, aumentar o uso dessa clímax. frase. Uhum. Ahora, ¿debido a qué? Debido a lo que James había escrito. Devido ao que James tinha escrito. Entonces voy a citar de nuevo. Então, eu vou citar novamente. Cita número 2. Argumentó que en un número cada vez mayor de temas candentes, entonces lo que va a hacer James es comienza a enumerar estos temas divisivos. Então, o que James vai começar a fazer agora é dividir esses temas. Y esos temas él dice, incluyendo el aborto, la política de armas, la separación de la iglesia y el Estado, la privacidad, el uso de drogas recreativas, la homosexualidad, la censura. Existían dos polaridades definibles. Então, ele vai dividir isso em tópicos mais quentes, incluindo o aborto, a política de armas, a separação entre igreja e Estado, a privacidade, o uso recreativo de drogas, a homossexualidade, a censura, e diz que existiam duas polaridades definíveis. Y continúa diciendo, además, no solo había una serie de cuestiones que dividían, sino que la sociedad se había dividido a lo largo de las mismas líneas sobre estas cuestiones las que mencionamos, estos temas divisivos. Então, ele continua dizendo, além disso, não somente havia uma série de questões divisórias, mas a sociedade tinha se dividido na mesma linha sobre essas questões, de modo que dois grupos opostos foram formados. De manera que se constituían dos grupos enfrentados, definidos principalmente no por la religión normal, no por la etnia, la clase social o incluso la afiliación política, sino más bien por la visión ideológica del mundo. Definidos principalmente não por religião nominal, etnia, classe social ou mesmo filiação política, mas sim por uma visão ideológica do mundo. Entonces, lo que James Hunter identifica como en el pasado, Então, o que James Hunter identifica como um passado antes de 1991, antes de 1991, identifica que hay dos bandos, hay dos polos opuestos. ele identifica que existem dois grupos, dois polos opostos. Estos dos polos eran ahora la guerra.
E que esses dois polos agora eram a guerra. Y lo que James Hunter identificó fue que en décadas pasadas, siglos, E o que James Hunter identifica é que em séculos passados, anos passados, esto se pelearía en base no en la religión de alguien. Esto se pelearía no en base, o sea, en 1991, antes de 1991, sí se peleaba con la cuestión de la religión. Então, antes de 1991, eles brigavam por uma questão religiosa. Mas ele vai dizer que agora eles já não lutam ou já não brigam com essa base religiosa. Pero antes sí se peleaba por la religión, por el cristianismo, por una defensa de los valores tradicionales. Mas antes sim, eles brigavam ou lutavam por causa de valores tradicionais, por causa de uma religião, A través de los lentes protestantes. através das lentes protestantes. Pero él identificó que ya no era así a partir de 1991. Mas ele identificou que já não é assim a partir de 1991. Ya no se trata de la religión, ya no se trata de la etnia, E que já não se trata de religião e nem se trata de etnia. no se trata de la clase social. Não se trata de classe social. Él dice que ni siquiera es realmente sobre el partido político al que perteneces, E ele diz que nem sequer tem a ver com o partido político que possamos pertencer. entonces se trata de la visión ideológica del mundo. Então se trata da visão ideológica do mundo. De eso se trata la guerra cultural en nuestro tiempo. E é disso que trata a guerra cultural no nosso tempo. Se trata de la cultura a la que quieres pertenecer o afiliarte. Então isso se trata da cultura a qual você quer pertencer ou a qual você quer se afiliar. Entonces, en 2021 fue entrevistado por el periódico Político. Então ele em 2021 ele foi entrevistado por um jornal político. Fue entrevistado debido a los 30 aniversarios de que él trajo este concepto, la guerra cultural. E ele foi entrevistado porque tinha feito 30 anos desde que ele tinha trago esse conceito de guerra cultural. Y que despegó en 1991. E que começou a pegar mais em 1991. Así que el periódico Político Então, o jornal político lo entrevistó y le pidió su opinión sobre los Estados Unidos de hoy. o entrevistou e pediu uma opinião sobre os Estados Unidos de hoje em dia. ¿Cómo veía la guerra cultural en los últimos 30 años? E como ele enxergava essa guerra cultural nos últimos 30 anos. Entonces, James Hunter se identifica como un conservador, James Hunter, ele se identifica como um conservador, pero un conservador liberal. mas um conservador liberal. Los conservadores modernos no estarían contentos con lo que él va a decir. Mas os conservadores modernos não estariam felizes com o que ele tem para dizer. Entonces, en otra palabra, él es un centrista inclinado hacia lo conservador. Então, em outras palavras, ele é um centrista, mas mais inclinado ao conservadorismo. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto? E por que eu estou mencionando isso? Porque cuando lo empiezan a entrevistar en el año 2021, Porque quando eles começam a entrevistá-lo no ano de 2021, en este año él lo identificó correctamente. e nesse ano, 1991, ele conseguiu identificar isso corretamente. Identificó correctamente cuál era la lucha o lo que se centraba la guerra cultural. Ele conseguiu identificar bem onde se centrava a luta da guerra cultural. Él lo dijo, se centraba en la visión ideológica del mundo. E ele diz, isso se focava ou se centrava na visão ideológica do mundo. Pero cuando él lo entrevista, el periódico político, Mas quando o jornal político o entrevista, él va a cometer muchos errores. ele vai cometer muitos erros. Eso fue en el año 2021. E isso foi no ano de 2021. Es bastante ciego en algunos temas. E ele vai estar cego em relação a alguns temas. Tiene una gran visión en algunas cosas, pero en otras ha perdido completamente el tren.
em algumas questões ele tem uma grande visão, mas em outras coisas ele perdeu completamente o trem. Entonces, en esta entrevista que fue el 20 de mayo de 2021, Então- James Hunter dice lo siguiente. Então, nessa entrevista que foi a 20 de maio de 2021, o James Hunter diz o seguinte, Que la cultura moderna no es absoluto sobre el aborto. que a cultura moderna, ela não é absolutamente sobre o aborto. ¿Será que no era sobre el aborto? Será que não é sobre o aborto? Cultura moderna. Él dice que no es absolutamente nada que ver con el tema del aborto. Ele diz que Tem a ver. ¿Qué E pasó? ele diz que não tem nada a ver com o aborto. ¿Qué pasó? Já se perdeu. Mas estão dizendo aqui que sim, tem a ver com o aborto. E que isso se perdeu. Hunter perdió Sí, la... Sí. sí. Por eso había dicho que él perdió el tren. E foi por isso que eu mencionei que ele perdeu o trem. Ahora, él decía que el aborto ya no era un problema, Então ele dizia que o aborto já não é um problema, que no era parte de la guerra cultural. que não é parte da guerra cultural. Nosotros sabemos que sí, Mas nós sabemos que y sim. se vio. E nós vimos isso. Ahora, que la guerra moderna se ha trasladado al tema en torno al racismo. E ele dizia que agora a guerra moderna, ela mudou e está centrada no racismo. Cuando mientras hace unas décadas atrás, en 1991, E enquanto há umas décadas atrás, em él lo 1991, identificó y dijo que se trataba también de esos temas divisivos, el aborto. e ele conseguiu identificar e dizia que dentro dessas questões divisórias estava o aborto. Él dijo que ya está hecho después. E ele disse que isso já foi. Y obviamente sabemos que se equivocó. E nós sabemos que ele se equivocou. Él debía haber sabido que esa guerra cultural se trata sobre el género. E ele deveria ter sabido que essa guerra cultural se trata de gênero. Ese es nuestro tema central E que esse é o nosso tema central en esta última generación. nessa última geração. Y él debió saberlo del año pasado, que fue en 2021. E ele deveria saber que isso Esse era foi o tema. que esse era o tema antes de 2021 No era la raza, e que não era a raça, como él mencionó. como ele mencionou. Y parte de la razón por la que no lo ve E parte da razão pela qual ele não enxerga es isso porque si vas a tomar la visión del mundo conservador centrista, é porque se você toma a visão do mundo conservador centrista, te vas a perder algunas cosas. você começa a perder algumas coisas. Es lo que le sucedió a él. Que foi o que aconteceu com o James Hunter. Pero él tiene una visión de la guerra cultural que es relevante. Mas ele tem uma visão da guerra cultural que é relevante. Estoy mencionando cuando él dijo en 1991. E eu estou mencionando quando ele se referiu a isso em 1991. Así que voy a citar el artículo o el periódico político. Então, eu vou citar agora do jornal político. Cita número 3. Hace 3 años el sociólogo 30. James... Ajá, 30. Hace 3 años el sociólogo James Davison Hunter popularizó el concepto de guerra cultural. Hoy ve una guerra cultural que ha empeorado y que augura problemas para el futuro del experimento americano. En 1991, con Estados Unidos atenazado por una lucha entre una sociedad cada vez más liberal y secular que impulsaba el cambio y una posición conservadora que arraigaba su visión del mundo en las escrituras divinas. James Davis y Hunter escribió un libro titulado con una frase para los que él veía que se desarrollaba en las luchas de los Estados Unidos sobre el aborto, los derechos de los homosexuales, la religión en las escuelas públicas y otros temas. Ese era las guerras culturales. Há 30 anos, o sociólogo James Davison Hunter popularizou o conceito de guerra cultural. Hoje, ele vê uma guerra cultural que se agravou e que pressagia problemas para o futuro da experiência americana. Em 1991, com os Estados Unidos agarrados por uma luta entre uma sociedade cada vez mais liberal e secular, que pressiona pela mudança, e uma oposição conservadora que enraiza a sua visão do mundo nas escrituras divinas. James Hunter escreveu um livro intitulado com uma frase
para o que ele viu se desenrolar nas lutas dos Estados Unidos pelo aborto, direitos dos gays, religião nas escolas públicas e outras questões que ele define como guerras culturais. Así que James Hunter, en el año 1991, él sí logra identificar el problema de lo que se centra la guerra cultural. Então, em 1991, o James Hunter ele consegue identificar qual é o problema central dessa guerra cultural. Así que los últimos 30 años ya no se trata de una lucha de la religión. Mas nesses últimos 30 anos, isso já não se trata de uma luta religiosa. Es una lucha por la cultura a la que pertenecemos. É uma luta em relação à cultura a qual nós pertencemos. Es una lucha por tu ideología. É uma luta pela nossa ideologia. Artículo 4. Quarto Cita de él. ponto. La política es un artefacto de la cultura, es un reflejo. La cultura subyace a nuestra política. A cultura é um artefato da... A política é um artefato da cultura, é uma reflexão. A cultura é a base de nossa política. Ahora, yo quiero decir algo en cuestión a lo que se está diciendo aquí, Então, eu quero falar algo em relação ao que nós estamos falando aqui. porque en realidad no es una lucha por la política. Porque, na verdade, não é uma luta política ou pela política. Lo que el clamor de la medianoche atacó O que o clamor da meia-noite atacou es algo muy fundamental, é algo bem mais fundamental, porque debajo de la política existe la cultura. porque por baixo da política nós temos a cultura. Continúo leyendo. Continuando a leitura. Una de las formas más frecuentes de pensar en ella es como una batalla política sobre ciertos tipos de cuestiones culturales, como el aborto, la sexualidad, los valores familiares, la iglesia y el Estado, etc. Y por lo tanto, la guerra cultural consiste realmente en la movilización de recursos políticos, de personas y votos y de partidos en torno a determinadas posiciones sobre cuestiones culturales. En ese sentido, una guerra cultural tiene que ver con la política, pero la historia más importante es la de las culturas que sustentan nuestra política. Então, ainda no quarto ponto, uma das formas mais frequentes de pensar sobre o que é uma batalha política sobre certos tipos de questões culturais, tais como o aborto, a sexualidade, valores familiares, igreja e Estado. E assim, a guerra cultural é realmente sobre a mobilização de recursos políticos, pessoas e votos e partidos em torno de certas posições sobre questões culturais. Nesse sentido, uma guerra cultural é sobre política. Mas a história mais importante é a das culturas que sustentam nossa política. Ahora, prestemos atención a lo siguiente que se va a decir. Então, vamos prestar atenção ao próximo que vai ser dito. Siguiente cita. Y las formas en que nuestra política se convierten en reflejo de una disposición cultural más profunda, no solo de actitudes y valores que van más allá de su capacidad de razonamiento. En cuestiones políticas, uno puede comprometerse. En cuestiones de verdad moral última, no se puede. Los conservadores ven una amenaza existencial. Esa es una frase importante. Lo ven como una amenaza existencial al modo de vida, a las cosas que consideran sagradas. E as formas pelas quais nossa política se torna um reflexo de uma disposição cultural mais profunda, não apenas de atitudes e valores além de sua capacidade de raciocínio. Em matérias de política, pode se comprometer em matérias de verdade moral última. Vou refazer a frase. Em matérias de política, pode se comprometer, mas em matérias de verdade moral última, não se pode. Os conservadores veem uma ameaça existencial. Essa é uma frase importante. Eles a veem como uma ameaça existencial ao modo de vida, às coisas que eles consideram como sagradas. Entonces, la cultura es vista como, según lo que acabamos de leer el artículo. Sagrado. Son dos cosas.
ella nos ya sagrado. Gracias, Gabriela y Josi. Então, a cultura é visto como algo sagrado e mais o quê? No, Não, a ameaça é a cultura deles, o que eles estão fazendo. es vista como la última verdad. É vista como a última verdade. Verdade moral. Verdade moral. Así que por falta de tiempo vamos a terminar. Então, por falta de tempo, nós vamos terminar agora, Vamos a concluir más tarde. mas mais tarde nós vamos concluir. Así que si me acompañan en una oración. Então, se me acompanham em oração. Daniel, ¿puedes despedirnos en oración, por favor? Não vai ligar já. Necessita de microfone? Você pode passar o microfone? Gracias. Deus amado, muito obrigado por mais esse dia. A gente, mais uma vez, aqui se reúne para aprender mais da Tua Palavra e como ela está acontecendo nesses dias da história que a gente está vivendo. Muito obrigado por mostrar isso tudo, através da mensagem que eu falo, para que a gente não seja cego em relação aos eventos que estão acontecendo diante dos nossos olhos. A gente agradece por essa luz, por não deixar a gente entregar. Continue dando força a cada um de nós, o movimento, a sua liderança. E a gente pede e agradece isso. Em nome de Jesus. Amém. Amén. Amém.